Olá, eu sou Paulo Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Eu vou fazer uma sequência de 6 vídeos, um para cada peça. Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou primeiro fazer com o Part Design e depois eu vou pegar a mesma peça, utilizando inclusive os mesmos sketches e fazer utilizando o Part, para mostrar justamente a diferença que tem entre o Part Design e o Part. Então vamos começar. Vamos criar um arquivo novo e manter janela lado a lado. Eu vou dar um foco somente nessa peça aqui, que vai ser do primeiro vídeo. E vamos ajeitando aqui a viewport. Ok, então vamos começar com o Part Design, que a gente já está acostumado, uma vez que a gente só aborda o Part Design nessa playlist. Eu vou habilitar aqui os eixos. E, então, o padrão de trabalho com o Part Design é sempre criar um body. Então, aqui na árvore do projeto, vai se ver uma sequência de operações realizadas, né? Onde você vai criando aqui as operações, ela vai ficando aqui numa árvore, só que sempre fica dentro de um body. Então, para começar, a gente sempre precisa começar com um novo body. Então, criando um novo body, eu consigo agora criar um sketch. O sketch vai ficar vinculado a esse body. Então, é assim que funciona o Part Design. Então, eu vou salvar aqui esse arquivo. Então, esse aqui vai ser o 19A. Vamos criar então agora o sketch. Estamos aqui com o body, vamos criar agora o sketch. Vamos começar com a base. Ela tem 98 por 48. Então, eu vou escolher o plano XY. Vou criar um retângulo. 98 por 48. E vou aplicar aqui, entre esses dois pontos e o eixo Y, uma simetria. E agora é só aplicar o pad. A altura aqui é de 8 milímetros. Então a gente vem aqui na árvore com o sketch selecionado. Eu vou renomear esse sketch aqui para depois não se perder. Então esse aqui é o sketch 1. E eu aplico o pad. 8 milímetros, pronto. Agora vamos fazer aqui esses dois filets. Pela posição aqui de 12, a relação ao centro, o filet aqui é de 12 milímetros. Então seleciono essas duas edges e aplico um filet de 12 milímetros. Agora a gente vai fazer essa parte aqui posterior. Aqui a gente já percebe que tem um problema sério no desenho. Se a peça toda é de 48, como é que essa parte da peça vai ser 24 e ocupar só esse espaço aqui? Se essa parte aqui é 48, essa parte aqui, 24, ela vai representar metade da peça e não só esse pedaço aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a representação tridimensional ela não está dentro digamos, da escala. Ela é feita de uma forma para você entender, mas ela, digamos, se você fosse fazer isso daqui sem utilizar as dimensões, digamos, só teria a dimensão 48 e a 98, muito provável nessa parte aqui ia ficar errado. Porque aqui, se fosse aplicado, digamos, se fosse feita uma modelagem no Blender, ela não teria 24, ela teria talvez menos, uns 16, 20, 16, por aí. Então vamos lá. Para fazer essa parte aqui posterior, agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou selecionar um plano. Eu vou selecionar essa face e aí eu vou criar um novo sketch. Então essa parte aqui é essa daqui. Eu vou pegar apenas a referência. E agora a gente vai fazer... Podemos começar com um retângulo, que vai de ponta a ponta. Ponto aqui, ponto aqui. E aí eu vou deletar essas duas linhas. Agora eu vou criar aqui um
um arco. E daqui a aqui vou fazer uma linha. Bom, a altura é 48 em relação ao centro. Vamos aplicar as tangências. E o raio aqui é de 18. Então aqui o raio é de 18. E vamos vincular esse ponto a esse ponto aqui, ó. Então agora a gente vai aplicar um pad. Está selecionado o sketch, vou renomear como sketch 2. Então aqui no primeiro pad foi feito o sketch 1, agora o sketch 2. Vamos aplicar então um pad. Ele sumiu porque ele precisa ser reverso. Ó, aqui ele está com 10, vamos aplicar aqui 12. Talvez 16. Ele chegou mais ou menos parecido, mas ele tem 24. Ó a diferença que dá. Então agora a gente dá um OK. E agora a gente começa a fazer as perfurações. Então temos aqui essas duas perfurações. Eu vou selecionar essa face, criar um novo sketch. Pego essa referência aqui. E vou fazer uma circunferência agora com 12. Aplico então com esse sketch selecionado, vou renomear esse sketch novo também, é o sketch 3. E vou aplicar um pocket. Todo ele. E aplico agora nesse pocket um mirror. E para finalizar, vou selecionar aqui essa face, criar mais um sketch. Vou pegar o centro. E aqui o diâmetro é 20. E também aplicamos um pocket. Todo ele. Então temos aqui a peça pronta. Eu vou aplicar aqui uma transparência e eu mudar a cor. Então é relativamente fácil, não é difícil. Mas agora a gente vai fazer isso no Part e não no Part Design. Então eu vou selecionar aqui e vou renomear essa parte aqui como Part Design. E agora eu vou criar uma pastinha, porque o Part ele trabalha diferente. Então vou criar aqui uma pastinha e renomear como Part Group. E vou selecionar no Workbench a Workbench Part. Então pode ver que as ferramentas são um pouco diferentes, ó, do Part com relação ao Part Design. Principalmente com relação a esse padrão aqui de ferramentas. E basicamente é exclusivo do Part Design. Então aqui no Part. Então vamos por enquanto desabilitar a peça. Mas eu vou utilizar todos os sketches que já foram feitos, para ir mais rápido. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a base. Então vamos aqui no primeiro pad, pegar o sketch, e eu também vou ter que fazer agora uma extrusão. Ó. Então você vem aqui no Extrude, eu vou aplicar aqui 8 e dar um OK. Então uma coisa que a gente já tem diferente do Part Design é que você não tem uma prévia. Depois de pronto é que você vai editar. E se não tiver de acordo, você pode selecionar, vir aqui na aba inferior Data, e aqui você pode colocar a espessura que você quer, se ele vai ser sólido ou não, se ele vai ser reverso ou não, se vai ser simétrico ou não. Então aqui você ainda pode fazer uma edição da peça. Vamos jogar aqui para a pastinha.
Outra coisa diferente do part é que eu não precisei criar body, não precisei criar body. E eu estou utilizando sketches de outro body que ele está aceitando também tranquilo. Eu posso criar aqui no Workbench Sketch, vários sketches se eu quiser, e eles vão ficar tudo dentro de uma pastinha, pode ficar nessa pastinha ou em outra, e eu utilizar esses sketches que ele permite. Já no part, eu preciso jogar o sketch para dentro do body, o part design, preciso jogar ele para dentro do body para poder trabalhar lá dentro. Então vamos voltar aqui para o part. Então a segunda parte agora é esse daqui, ó. Então vamos selecionar o outro pad. Ah não, fazer o file primeiro. Então o file é muito similar, é muito parecido. Então a gente seleciona a edge, as duas que a gente quer, e vem aqui na ferramenta de file, que é essa daqui, ó. E vamos entrar então com o valor de 12. E aqui você tem todas as edges, sendo que duas foram selecionadas. E as duas estão com 12. Ó, então jogou para cá. Então pode perceber que ele não está dentro de uma árvore de projeto, dentro de como está no body do part design. Ele fica solto, ele fica, digamos assim, largado na árvore. Vamos jogar para cá. Só que, por exemplo, o Fire ele fez em cima do Extrude. O Extrude, por enquanto, ele deixou desabilitado, muito semelhante ao Part Design. Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui. Vamos então aqui no Pad, no Sketch 2, e vamos aplicar o Extrude novamente. Dá um OK. Então, OK, ele gera ele de uma forma diferente, né? Eu não precisei deixar ele reverso, ele já criou, por quê? Porque ele cria algo separado, digamos, quase que um objeto independente do outro, né? Tem o file aqui de baixo e tem esse daqui, ó. Eles são dois objetos independentes. Então eu jogo ele para cá. E dessa vez eu vou fazer a edição dele aqui. Então o valor aqui é 24. E eu quero que ele seja reverso. Pronto. Mas ele continua duas peças independentes. Então o que eu faço para tornar uma peça só? Você vai selecionar os dois e vem aqui nas propriedades de operação booleana. A gente vai fazer uma fusão, ó, ou união. Você clica aqui, ele vai gerar agora uma peça só. Então deixa eu voltar e vou aplicar aqui uma transparência nas duas. Ó, então nós temos aqui nitidamente duas peças. Posso inclusive dar duas cores também. Vamos colocar esse magenta e o cian. Então temos duas cores. Vamos selecionar os dois e fazer a união deles. Ele manteve as cores, porém agora a gente percebe que aqui na transparência é uma peça só. Não tem mais aquelas divisórias internas quando eram duas, que ainda continuam aqui. A fusão é baseado tanto no Fillet, que é baseado no Extrude, quanto no Extrude 001. Agora a gente pode fazer as perfurações. Aqui nós não temos uma ferramenta Pocket. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma extrusão e depois aplicar uma operação booleana. Então vamos selecionar aqui. Então o primeiro Pocket. Vamos selecionar o Sketch e aplicar um Extrude. Então eu tenho aqui o Extrude, volto aqui no Data, eu vou deixar com 8 mesmo, e também reverso. E esse aqui eu vou aplicar uma cor nele. Vou aplicar uma cor vermelha. Como ele vai ser digamos assim, uma ferramenta para fazer um corte. Só que aqui, como não tenho Pocket, eu não posso fazer o mirror do Pocket, né? Então o que eu faço? Eu vou fazer o mirror desse Extrude. Então eu venho aqui, seleciono ele, venho aqui na ferramenta daí de Mirror. Vou selecionar o plano YZ e dou um OK.
Então ele vai gerar basicamente duas peças, ó, não é uma peça única. Então, para eu poder fazer agora o corte, eu vou selecionar a fusão que foi feita e a primeira extrusão que eu fiz. E eu venho aqui e faço o corte. Aí eu volto aqui novamente na fusão, no corte agora que foi feito, com o mirror que foi criado. E aplico o outro corte. Então, eu fiz dois cortes. Um sobre o mirror e outro sobre o corte anterior. E aí, para finalizar, a gente vai selecionar o último pocket, né, esse último sketch. Vamos aplicar mais um extrude. Seleciono ele, a largura aqui é 24, também vou mudar a cor para vermelho. Normalmente eu faço isso no part, quando eu vou trabalhando com ele. Todas as digamos assim, entidades que eu vou fazer como corte, eu deixo sempre com vermelho, para depois eu não esquecer. Volto aqui no data, vou colocar então a espessura dele vai ser de 24, e ele também vai ser reverso. Seleciono o cut, o extrude que foi feito agora, e vou aplicar novamente uma operação booleana, um cut. E temos aqui a mesma peça, só que feito de forma diferente com o part. Particularmente eu acho o part design muito mais prático. Porém, eu não sei o que acontece com o part design, que se você fizer alguma operação muito mais complexa, por exemplo, se você colocasse roscas, ele começa a ficar muito pesado. Tem um vídeo aqui do canal, FreeCAD, acho que é FreeCAD apenas, onde eu fiz uma torneira. E o corpo da torneira, ele recebia a rosca posterior, a rosca externa e uma rosca interna. E isso deixava a peça muito pesada. Quando eu fiz essa mesma peça da torneira, né, o corpo dela, no part, ele ficou muito mais leve de se trabalhar. Ambos ficaram iguais. A precisão dos dois é a mesma. Mas, por algum motivo, o part, nesse ponto, ele ficou mais leve. Então, a escolha do part, o part design, fica a critério de cada um, inclusive até com relação ao projeto. Eu, particularmente, sempre que posso, eu utilizo o part design. Bom, o vídeo fica por aqui. A gente vai utilizar essa mesma técnica para os outros vídeos, que vão ficar para outros dias. Espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.